programa Spot está aqui no Jornal Farol. Acesse jornalfarol.com.br e conheça esse conteúdo novo e aprofundado que tem sido produzido por aqui na cidade de Juiz de Fora. Aqui no Spot de hoje, nós vamos falar sobre teatro, sobre um grupo de teatro juiz-forano que está completando 55 anos de idade. Um grupo que foi fundado no ano de 1966 como um grupo de teatro universitário, nascido dentro da antiga Faculdade de Filosofia e Letras, FAFILE, que foi incorporada à Universidade Federal de Juiz de Fora no ano de 1968. E o meu entrevistado de hoje vivenciou todo esse movimento de formatação da UFJF, como a conhecemos hoje, como diretor, dramaturgo e ator do Grupo Divulgação, como ex-professor da Faculdade de Comunicação Social da UFJF. Eu converso hoje com José Luiz Ribeiro. Prazer enorme ter você aqui com a gente no Spot, Zé. Prazer enorme ter você aqui com a gente no Farol. Bem, então vamos pensar. Farol, um grande jornal que começou em Juiz de Fora. Lumina Spargeri, a revista da Universidade Federal de Juiz de Fora. É muita luz. Então, a gente aguarda que o Farol continue iluminando. Obrigado, Zé. E é um prazer nosso estar aqui. 55 anos de história. 55 anos de atividades ininterruptas de um grupo de teatro, somente interrompidas agora, durante a pandemia. Eu fico curioso com uma coisa, Zé. Você tem ciência de algum outro grupo no país que tem uma trajetória parecida com a do Divulgação? Eu acredito que existe um grupo, pelo menos que eu tenha conhecimento, que é o TAP, o Teatro Amador de Pernambuco. Mas é um grupo familiar. Então, foi passando de pai para filho, Valdemar de Oliveira, esse pessoal. Eu não tenho certeza se continua, mas ele seria um dos grandes grupos assim que teria uma continuidade, porque no Nordeste a continuidade é maravilhosa com relação à cultura, né? Eu só sei que foi assim, a gente continua aí completando 55 menos quase que 2, que é um sofrimento enorme, está paralisado, né? Quer dizer, em termos, porque a gente continua com a live, que nós já estamos chegando a 170 lives. O Divulgação surge como um grupo de teatro universitário, e aí ele guarda profunda relação com a UFJF ao longo da sua trajetória, participando da formação dos alunos que se tornaram integrantes do grupo, tendo você e outros professores no seu quadro de membros fundadores e também participantes do grupo. Hoje, como que o Divulgação continua inserido nesse ambiente universitário? Bem, eu acho que nós continuamos inseridos pelos projetos que nós temos, projeto de extensão, porque, indiscutivelmente, quando eu me aposentei, a Márcia Falabella continuou gerindo os projetos e eu continuo, porque o Divulgação, quando ele foi para o Fórum da Cultura, na época pediram que se fizesse um registro como entidade cultural sem fins lucrativos. Todas as entidades que foram para lá ficaram como entidade cultural sem fins lucrativos. Mas a gente se ligou muito à universidade, porque, primeiro, a gente era professor da universidade, os alunos da universidade, principalmente a comunicação. Embora a gente possa contar que a gente teve muito aluno da medicina, ele é bem holístico, né? E quando ele começou, a gente começou com curso de jornalismo, curso de letras, curso de pedagogia, todos esses cursos que faziam parte da FAFIL incorporaram no Divulgação. E depois a gente abriu para esse processo todo, dando também uma vaga para pessoas que seriam da comunidade. Né? Então, a gente fez um universitário, mas também naquele momento, porque a gente começou a fazer extensão quando ainda não existia extensão na universidade. Era só ensino e pesquisa, do qual a Câmara de Pesquisa, eu fui, inclusive, presidente. Então, depois é que a extensão foi criada, mas o nome Divulgação já gerava isso, porque nós somos 66, tempo dos anos de chumbo, e a gente queria
justamente dividir com as pessoas o nosso conhecimento, porque o Divulgação começa como um centro de estudos, a gente se reunia todo sábado para estudar teatro e ler peças, e daí, depois dessas 19 ou 20 peças que a gente leu, a gente já começou a montar, porque a gente queria uma história do teatro, e o nosso objetivo era levar o teatro aos estudantes, porque se a gente conseguisse que o ensino médio, que é uma característica, inclusive, dos projetos que a gente tem, centros de estudos teatrais, cursos e oficinas, é de dar àquele estudante de ensino médio um começo para... Hoje, inclusive, muitos já estão saindo desse curso de adolescente indo direto para fazer o FOP, para fazer curso profissional mesmo, que é uma coisa que nos foi negada, né? Porque, para você ter uma ideia, eu sou o primeiro mestre em teatro da Unirio. Uhum. Já estou velhíssimo, né? Eu já comecei velho. Como diria Margarida, eu sou um doutor tardio. Vamos aproveitar esse tema, falando sobre teatro e universidades, né? Obviamente, as universidades que possuem cursos de artes cênicas acabam contribuindo para a formação de grupos, coletivos, enfim, né? De novos artistas. Como se manter viva a produção de conhecimento teatral, especificamente, dentro de uma instituição que não possui especificamente um curso de teatro? Olha, eu vou te dizer que se você pegar a história do teatro brasileiro, o teatro amador nas cidades consegue, porque Juiz de Fora, por exemplo, tem muita pouca pesquisa, mas, por exemplo, a gente tinha muito teatro de revista em que o autor das músicas é o autor do hino de Juiz de Fora. Sabe? E a gente perdeu muito isso. Por quê? Porque o teatro é uma arte que é como um castelo que se constrói na areia da praia, né? Vem a onda e leva. Se não tiver uma memória coletiva, isso desaparece. Você vê que, por exemplo, como é que foi reforçado o cinema. Vamos pensar aqui em Juiz de Fora. No momento em que a própria Facom e o setor de artes começou a ter matérias ligadas à semiótica, o visual, e trabalhar em cima de cinema. O cinema é muito mais fácil, porque para a pessoa ver uma peça de teatro, muitas vezes a pessoa vem do interior aí, nunca viu teatro na vida. A gente tem isso naquelas pesquisas do Divulgação, que nós temos o sistema de avaliação permanente, que a pessoa assim, é a primeira peça que eu vejo. Cinema, não. E a pessoa viu televisão ela une como se fosse cinema, né? Porque também tem filme lá. Zé, existe um eterno questionamento, acredito eu, um tanto quanto superficial, do porquê o Divulgação não se profissionalizou nesses 55 anos. Houve algum momento em que vocês tiveram essa ideia, esse pensamento? 1973. Nós ganhamos um prêmio, nós fomos para Ponta Grossa, ganhamos, ficou acho que um prêmio que a gente não ganhou, com 6 personagens à procura de autor. Quando nós voltamos, o pessoal, depois, porque aqueles festivais, a gente tinha muito contato com pessoas de alto nível, né? Os festivais que a gente ganhava, você tinha Fausto Fischer, era cachorro grande, né? Então, quando nós voltamos, nós entramos na crise, porque não recebemos um convite para ir para Brasília. E a gente ficou num problema, porque eram todos universitários. Então, ninguém queria interromper seus cursos e ninguém queria abandonar por isso. Por quê? Até hoje, para a pessoa sobreviver de teatro, ela depende de muita coisa. Não é? Ela depende de lei, ela depende uma coisa. Então, nós fomos para um sítio e ficamos o dia inteiro debatendo isso. Se era a hora de profissionalizar ou não. Eu, pessoalmente, já teria a chance disso. Porque eu já tinha vários convites, eu fui lá para o Palácio das Artes para dirigir em 75,
recebi um convite para ir para a cidade do Porto, para dirigir, mas eu não quis abandonar a divulgação, porque eu achava o seguinte, que o trabalho que a gente pudesse fazer aqui para essa cidade seria um trabalho, como foi, né? A gente acabou virando patrimônio imaterial, e isso eu acho que tem uma maldição. Quando você vira patrimônio imaterial, cai tudo em cima de você para você acabar. Mas, assim, também acho que existe uma escolha, que eu gosto muito quando você fala, que você usa muito a palavra aldeia, né, Zé? E eu acho que vocês também fizeram uma escolha por trabalhar dentro da própria aldeia, né? Sim, sim. Vocês estavam pensando, né? A construção de uma dramaturgia própria de vocês é uma forma de representação da própria aldeia, né? Eu tenho um erro na minha vida. Eu apostei na universidade. Quando inauguramos o Fórum da Cultura, o Pascoal veio. Aí ele, quando estava descendo a escada, virou: Zé Luiz, agora vamos ao prefeito e vamos conseguir um terreno para você fazer um teatro seu. Falei: que isso, Pascoal? Nós inauguramos agora, a universidade vai crescer, nós temos tantos alunos, esses alunos vão crescer, vai ser um público maravilhoso, a gente vai poder fazer um teatro de repertório. Ele disse assim: cuidado com isso, filho. A gente monta um barracão, mas com seu nome lá em cima é seu. Para quem não sabe de quem o Zé está falando, para quem não sabe de quem o Zé está falando, é do produtor, empresário. O embaixador Pascoal Carlos Magno, que é o do Teatro Estudante do Brasil, né? Sim, uma figura importantíssima. O fundador do Teatro Estudante, que teve o Romeu e Julieta, quando famoso, que trouxe o Shakespeare todo para cá, fez o Teatro do Negro, com Abdias Nascimento, o Teatro Duze, foi uma pessoa importante. Maravilhosa. Hein? Vamos lá. 33 peças de autores estrangeiros, 25 peças de autores nacionais, 36 espetáculos de dramaturgia própria, 44 espetáculos infantis. Eu acho que eu acertei essa conta, tá? Fora os espetáculos de terceira idade e adolescentes. Enfim, isso para quê? Quem são os autores que você considera fundamentais na dramaturgia do grupo? Bem, Federico Garcia Lorca, Oswald de Andrade, meu Deus, Jorge Andrade, Pirandello, Sófocles, Gorky. Olha, é difícil, né? Porque tem de Remar. O nosso repertório é um repertório supimpa. Arthur de Azevedo, Nelson Rodrigues, Olha, você está esquecendo. Não, Albert Camus. Tchekhov. Hein? Os Tchekhov todos. Olha, fica difícil assim, tem que ler a lista, porque aí só com cola, né? Mas você está esquecendo de um autor muito importante também, que foi um dos responsáveis pela construção de uma dramaturgia própria, que é José Luiz Ribeiro, não é mesmo? Bem, mas aí se eu falar isso é caviardice. Eu não vou falar que é o dramaturgo, porque como digo sempre, que quando eu escrevo eu sou jornalista. Quais são os planos de comemoração dos 55 anos? Bem, nós vamos fazer garrafas lançadas ao mar. Eu conversei com o pessoal da terceira idade, estou conversando com coisa. Nós vamos fazer pequenas lives e jogar nas redes. Você até está convidado também. Escolha uma peça, um trecho de peça que ficou na sua memória. E você fala, parabéns, divulgação pelos 55 anos. Acabou. Vai ter uma live comemorativa na quarta-feira, que é o dia 7, não é?
Às 19 horas, essa live vai ser comemorativa. Eu acho que o público de teatro, como é que ele vai ser reconquistado? Teatro infantil, meu Deus do céu, a criançada não conhece isso. Nós vamos ter que começar de novo, fazer teatro de rua, no meio da rua, para chamar a atenção, mas aquele teatro requintado que a gente gosta, com luz, cenário, figurino, aquele que a pessoa guarde na alma, você está entendendo? Vai demorar um pouco, porque vai depender de um requinte social. Sim. E esse requinte nós estamos perdendo. O teatro é dialógico, é pele, é arrepio. E se as pessoas aprenderem, não, tá legal, diz que na Inglaterra ficou 20 anos sem ter teatro e depois ele voltou gloriosamente com Shakespeare. Eu não sei se isso vai acontecer. Eu estava vendo, não sei de alguém não, que eu achei muito bom. Ah, sim, o do Sesc, lá, o Danilo falando, que cultura e educação são faces da mesma moeda. Uma de um lado, outra do outro. Que uma não sobrevive sem a outra. Bom, a gente vai ficando por aqui, desejando tudo de melhor para o Grupo de Divulgação, que está fazendo 55 anos, no dia 7 de julho, hoje, quarta-feira. As atividades do grupo estão restritas ainda por causa da pandemia, mas tem coisa que vai rolar na internet. Agradecendo aqui a presença do diretor, dramaturgo e ator do Grupo de Divulgação, José Luiz Ribeiro. Nós terminamos o programa Esporte de número 4. Obrigado, viu, Zé? Longa vida ao farol, que ele continue iluminando essas consciências escuras. A gente parabeniza você e ao grupo por esses anos todos de atividade, tá? Coisa rara, trajetória única. Entre no site jornalfarol.com.br, informação à luz dos fatos. Até semana que vem.